Vamos falar sobre os meus personagens favoritos? Eu separei aqui 5 livros que contêm os meus personagens favoritos, mas já adianto que eu tenho uma imensa lista para agregar aqui para esses 5 personagens. Então, se vocês quiserem uma parte 2, não esquece de deixar aqui nos comentários. Vamos começar então pelos um dos personagens, que eu conheci este ano, uma das personagens na verdade, que é Capitu, de Dom Casmurro. Eu poderia trazer aqui o próprio Bentinho, tá, como representante dessa lista, mas a Capitu, ela tem um aspecto para mim de que a gente não tem de fato acesso a quem é essa personagem. Nós temos acesso à narrativa do Bentinho sobre os eventos no qual ela está inserida, mas me deu um pouco da sensação que a gente tem Crônica da Casa Assassinada, que é um livro do Lúcio Cardoso, que a gente vai ter uma série de entradas de diários, de relatos, testemunhos, sobre a ótica dos personagens que vão narrar sobre uma personagem específica, que é a Nina. Então a gente termina o livro sem saber exatamente quem ela é. Como nós temos aqui o Bentinho, que é um narrador que não é confiável e que ele vai narrar discurso de outras pessoas a respeito de Capitu, a gente fica ali, com uma base de suposição sobre os aspectos da personalidade de Capitu, e isso para mim é sensacional, e sim, isso faz com que ela seja para mim muito misteriosa, e eu gosto principalmente de personagens que não são óbvios. Então, quando a gente tem um personagem assim que vai ter muitas camadas, que tem alguns aspectos dele que ficam dúbios pra gente, que a gente não consegue discernir o quão bom ou ruim eles são, e que normalmente eles são uma gama ali, de cores, não estão em um espolo desse espectro de bondade e maldade. Isso pra mim me encanta muito. Eu gosto de como o Machado de Assis constrói essa personagem, que vai ser quase como uma antítese do Bentinho, então eu acho que isso faz com que ela cresça muito na obra. E é uma das minhas personagens preferidas da literatura, independente se traiu ou não traiu, a forma com que ela é construída e o desfecho dela é muito emocionante. Eu gosto de como que o Machado deu um fim aqui para ela, de como ele conclui a sua história. Confesso que quando eu li o livro pela primeira vez, eu não estava esperando isso, estava esperando um outro tipo de comportamento dela, e até esse comportamento que ela tem no final, a gente fica pensando, tá, o que ela tentou fazer com isso, Ela tentou ser apenas boa, ou ela tentou, através de uma suposição de bondade, manipular a situação? Então, para mim, esse tipo de reflexão faz com que a personagem seja riquíssima. Tô vendo que todos os livros que eu trouxe aqui, eu poderia falar de mais de um personagem que consta nele, mas eu vou sempre dar foco para um, que é aquele que é mais preponderante para mim, aquele que mais mexe comigo, que é aqui em Frankenstein, a nossa criatura. Eu poderia, obviamente, falar do Dr. Frankenstein, que é um ótimo personagem, mas você ter acesso a um tipo de personagem que ele vai ser construído, ao longo da narrativa, construído não somente, no desenvolvimento desse personagem, mas construído em sua humanidade, para mim, assim, sempre me deixa arrebatada por esse livro. Não é à toa que ele tá aí no meu top 5 livros favoritos da vida, mas eu gosto muito aqui de como a Mary Shelley, ela foi desenvolvendo essa história de forma com que você, em momentos, simpatiza, em momentos antagoniza com a criatura. Então, vocês viram, que eu gosto de um tipo de personagem, que ele é meio padrão, Você vai ver aí uma repetição, na verdade, dos personagens que me são mais castos. E você perceber a tentativa dele de construir relações, dele ser reconhecido pelos seus pares e ele sentir que ele faz parte de algo, é sensacional. Óbvio que eu não concordo com todas as ações dele, como eu não concordo com todas as ações de Capitu, e que não irei concordar com diversas ações desses personagens que eu trouxe aqui,
mas ele não é aquele personagem plano, sabe? Que ele tem somente uma característica e que toda a narrativa é endereçada com base nessa característica. Aqui, apesar dele ser um sujeito, né, uma criatura, que ela é criada a partir de pedaços de outras pessoas, que recebe a fagulha da vida e vai se desenvolver, né, vai ser como uma criança inicialmente, adquirindo os sentidos da vida, a gente vai ver a complexidade dessa mente, o quanto que essa mente ela pode ser boa ou ruim. Livro sensacional, gente, eu recomendo, vou fazer a releitura este ano desse livro e confesso que estou empolgadíssima. Lembra que eu tô falando que tem uma repetição nos personagens que eu trouxe aqui? Bom, eu acabei de perceber isso, na verdade, gravando esse vídeo, mas eu trouxe aqui também o Frodo, do Senhor dos Anéis, eu trouxe o primeiro livro aqui, que é a Sociedade do Anel. E ele também, né, acho que é um personagem que você ama ou odeia. Eu amo principalmente porque, novamente, ele é um personagem que ele vai ser transformado pelas circunstâncias no qual ele está inserido. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas a gente consegue ver as mudanças que vão acontecendo na forma com que ele lida com os amigos, a forma com que ele enxerga o mundo. O seu próprio fim, né, em O Senhor dos Anéis mostra, né, a sua transformação em relação à vida, né, a forma com que ele enxerga a vida. E quando a gente percebe também o quanto que ele vai recebendo as influências do meio externo, as influências negativas, me dói um pouco ver, né, a transformação moral que ele vai sofrendo. E não tem como falar do Frodo sem falar do Sam, que é o seu melhor amigo, e a forma com que o Sam ele vai sofrendo, né, vendo essa mudança no amigo, e ele sendo também essa rocha que vai tentar manter o Frodo firme, independente das intempéries que eles vão vivenciar aqui. Gente, é sensacional. Eu acho que ele tem uma ótima jornada do herói. E isso é muito importante porque mostra, né, como ele também não é um personagem de um truque só. E ele ser tentado a ser corrompido, pra mim, é uma forma muito legal de a gente testemunhar uma jornada do herói. Tolkien, obviamente, é sensacional e faz isso tudo com maestria. Bom, vamos para mais uma personagem favorita, então, que foi uma outra leitura que eu fiz este ano, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Gente, o que dizer dessa personagem? Eu poderia trazer aqui também a Ellen Burns, que é amiga da Jane Eyre nesse livro, mas confesso que eu quis focar na Jane Eyre e nas discussões, né, que eu tive com a Biblioteca Secreta, porque nós lemos na Biblioteca Secreta este livro, foi nossa primeira leitura. Eu fiquei muito com a sensação, assim, de como que ela é uma personagem que, sim, tem um crescimento muito grande na obra. Ela é uma personagem com bons valores, ela sabe o que é certo e o que é errado na vida, mas em alguns momentos a gente vê ali uma faceta de orgulho, uma faceta de superioridade, o que é antagônico com o seu próprio sentimento de desvalia, porque ela tem, acho que uma das piores autoestimas possíveis da literatura, mas porque isso é muito reflexo de tudo que ela ouviu sobre ela mesma desde a sua infância, né? Então faz sentido esse sentimento dela, mas tem uma cena em específica aqui que ela tá peregrinando e ela precisa adentrar uma casa, ela não tá bem, ela precisa receber cuidados, né? A criada desta casa que ela vai bater a porta trata ela mal, a família acaba acolhendo-a depois. E no dia seguinte, né, quando ela vai conversar com essa criada, ela dá nos dedos dessa criada, porque fala que a pobreza não deveria ser vista como um pecado. E eu super concordo com ela, mas a superioridade com a qual ela subjuga essa criada, porque sim, a criada estava errada, mas ela poderia também não ter abordado isso, né, porque é muito engraçado, por mais que ela tenha um sentimento de desvalia, que ela tenha uma péssima autoestima, ela não deixa de se posicionar. Então eu vejo que em alguns momentos ela tem alguns comportamentos ambivalentes, o que traz pra mim muito uma camada muito rica nessa personagem. E ela luta muito com a sua razão e com a sua emoção. Então o grande desfecho do livro vai ser baseado nisso, né? O plot do livro, na verdade, como ela reage
em relação ao plot do livro é muito baseado nessa disputa entre o que é certo e o que é errado, entre o que ela racionalmente entende que é correto e aquilo que ela emocionalmente gostaria de fazer. Então ver essa dualidade nela é incrível, e ela tem uma jornada que eu gosto, e eu vejo que o final, apesar de às vezes desagradar algumas pessoas, faz muito sentido com a construção dessa personagem, porque ela foi educada e ela aprendeu que o seu valor era intrínseco a servir. Então, aos momentos que ela estava servindo, trabalhando, eram os momentos ao qual ela era reconhecida e recebia afeto. E eu acho que faz sentido com o final, porque ela vai acabar servindo também em uma posição um pouco diferente, mas eu vejo que faz sentido daí com a construção que a Charlotte fez aqui dessa personagem. E, gente, eu acho que eu estou a 0 vídeos sem falar do Dostoiévski, mas não tem como, né? Eu também nem tento não falar dele, mas eu trouxe aqui o seu Irmãos Karamazov. Esse livro aqui, ele tem ótimos personagens. Eu poderia falar do Alyosha, eu poderia falar do Dmitri, eu poderia falar do Piotr, que é o pai dos irmãos Karamazov, mas eu vou me ater aqui ao Ivan Karamazov. E muito porque eu sei que várias pessoas não gostam desse personagem, ele é um personagem nihilista, que ele questiona Deus, questiona a fé, questiona a existência, mas vocês sabem que é exatamente o tipo de personagem que me chama a atenção. Ele tem uma crise de consciência nesse livro aqui que eu considero que é uma das coisas mais incríveis que eu já li na literatura. Tem um capítulo específico dele aqui, e a gente vai ter um diálogo dele com o irmão, com a Alyosha, que vai questionar, né, se existe Deus, porque existe sofrimento na vida. Eu, como uma pessoa que eu não sou religiosa, eu me identifico com vários desses questionamentos. Acho que a forma, o extremismo com o qual ele aborda são adequados? Não. Mas eu entendo a raiz desses pensamentos. Eu acho que eu tento lidar com esses questionamentos de uma forma um pouco diferente, mas eu entendo a gênese dele, né, de onde vem esse questionamento. Eu acho que é um personagem que ele tem uma ótima jornada aqui também nesse livro. A gente vê o relacionamento dele com os irmãos, a gente vê o Alyosha, né, admirando esse irmão, e entende um pouco do porquê eles têm esse distanciamento. Afinal, o Alyosha, ele é um sacerdote, né, ele está estudando para ser um sacerdote. Então, gente, é um livro sensacional, disparadamente é um dos meus personagens preferidos do Dostoiévski. Eu acho que ele faz aqui algo muito bonito com esse personagem. Eu gosto também de qual é o fim do Ivan Karamazov aqui. E eu confesso que eu gostaria até que tivesse mais tempo de página dele, porque eu acho que ele é um personagem bem complexo, e as reflexões que ele traz para a obra e que o Dostoiévski acaba usando, né, como porta-voz desses questionamentos, eles não se limitam a essas páginas. Então, volta e meia eu me pego pensando nesse livro e nas premissas do Ivan Karamazov e tentando eu mesma responder elas em relação à minha própria vida. Como eu disse, se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários, mas são esses os personagens que eu escolhi para nós conversarmos hoje. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de comentar no vídeo também sobre os seus personagens favoritos. Tem muitos outros que eu gostaria de ter trazido aqui, mas eu quero saber quais são o top 5 de vocês, tá? Vamos tentar fazer assim. E não esqueça de se inscrever também no canal. Agradeço, como sempre, aos membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia e que estão me acompanhando em leituras maravilhosas. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.